Presidente Jair Bolsonaro diz que não vai fazer aventura na economia. Declaração de Paulo Guedes de que fica no cargo acalmou o mercado. Embargo da China à carne brasileira mantém o preço da arroba em queda. Motoristas de aplicativo justificam o cancelamento de muitas viagens pelo aumento do preço dos combustíveis. Tragédia em Hollywood. Tiro acidental de Alec Baldwin mata uma diretora de fotografia de um filme de faroeste. Ator reclama de bala de verdade colocada no tambor da arma, chora e diz estar arrasado. Pesquisadores brasileiros que desenvolveram a vacina em spray contra a Covid pedem autorização para iniciar testes em humanos. E uma reportagem sobre clínica em São Paulo, especializada em tratamento da dependência que muitas pessoas têm do celular. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Quem usa transporte por aplicativo tem reclamado de cancelamentos frequentes por parte dos motoristas, que reconhecem a desistência das viagens e dizem que a alta dos combustíveis dificultou o trabalho de quem vive de levar passageiros. No Distrito Federal, depois de tentar por mais de 20 vezes e se atrasar por mais de 1 hora para a festa, uma noiva foi dirigindo ao próprio casamento. Se você usa transporte por aplicativo, pode ter sentido. A espera parece ter aumentado e os cancelamentos também. Eles têm sido tão frequentes que aqui no Distrito Federal uma noiva teve que dirigir até o próprio casamento. Por causa da chuva no dia da festa, ela teve que planejar mudanças de última hora. E o dia da noiva, que seria no mesmo local da cerimônia, mudou de lugar. O problema é que na hora de pedir um carro para ir do salão até o casamento, os motoristas não aceitavam as viagens e os que aceitavam estavam muito longe ou cancelaram os chamados. Foram mais de 20 tentativas em vários aplicativos, o que gerou um atraso de mais de 1 hora, até que ela resolveu colocar as madrinhas no carro e dirigir para não perder o próprio casamento. Foi assim que eu cheguei no restaurante, eu mesmo dirigindo, com a curiosidade, quando o manobrista foi me receber para pegar o meu carro, ele falou assim: moça, você é muito maluca. E eu simplesmente falei assim: moço, eu não tenho escolha, eu preciso casar e estou muito atrasada, então já pega meu carro aqui que eu preciso entrar. E assim foi a odisseia do nosso casamento, que no final das contas deu tudo certo. E rendeu inúmeras risadas depois de passarmos inúmeras chateações, porque em nenhum dos aplicativos a gente conseguia êxito para o pessoal vir buscar a gente. Então, a solução foi eu pegar meu carro mesmo e chegar nesse casamento. Mas, diante de tantos nãos dos motoristas de aplicativo, teve o sim maravilhoso. E foi tudo correu nos conformes. E foi muito emocionante, foi muito inesquecível. Então, assim, conseguimos casar e tá tudo certo agora. No dia do casamento, a Natália, que está grávida, ficou sabendo o sexo do bebê e decidiu que ele vai se chamar Rafael. Durante a cerimônia, uma das madrinhas também foi pedida em casamento. A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, Mobitec, informou em nota que os motoristas são profissionais independentes e podem, assim como os usuários, cancelar viagens quando julgar necessário. Ressaltou, no entanto, que os cancelamentos reiterados, tanto por parte do profissional quanto do usuário, podem levar a penalidades previstas nos termos de uso das plataformas. Em setembro deste ano, a Uber informou ter banido 1.600 motoristas por comportamentos que prejudicam intencionalmente o funcionamento da plataforma. A informação foi divulgada em resposta à Associação de Motoristas e Aplicativos de São Paulo, que informou que 15 mil pessoas tinham deixado a Uber. Motoristas reconhecem que a desistência de viagens por parte dos profissionais tem sido mais frequente e dizem que isso ocorre especialmente pela alta do preço dos combustíveis. O preço da gasolina, ela impacta direto nos nossos lucros e nos nossos ganhos. Não só o preço da gasolina, como a manutenção de carro. Aumentou muito, troca de óleo, todo tipo de manutenção. E o aplicativo, segundo eles, no dia 6, teve um reajuste de 15%.
que é muito pouco, né? Por que de tanto cancelamentos? Um local que a gente não tem retorno de passageiro na volta, a gente não vai. O André, que foi motorista por mais de um ano no Distrito Federal, abandonou o trabalho e resolveu empreender em outra área. Eu parei de trabalhar com a Uber porque para mim não estava mais valendo a pena, né? Eu alugava o carro e pagando muito alto no combustível, né? Um valor muito alto. Com o valor do aluguel, do carro e do combustível, eu estava praticamente pagando para trabalhar. Aí eu decidi parar, né? E hoje eu estou empreendendo, né? Estou com agência de viagens, com foco na Chapada dos Veadeiros, trabalhando com ecoturismo. E embora a percepção recente de alguns usuários seja de queda no número de motoristas prestando serviço nos aplicativos, dados do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada mostram o contrário. Segundo o IPEA, mais de 1 milhão de pessoas trabalham no transporte de passageiros no regime por conta própria. Em 2016, quando começou a análise dos dados, eram 840 mil trabalhadores no setor. Em 2020, no pico da pandemia, houve uma redução. Mas nos 2 primeiros trimestres deste ano, foi constatado um aumento de 37% em relação ao verificado em 2016. A Uber informou que possui 1 milhão e 100 mil motoristas cadastrados. Já a 99 disse em nota que são 750 mil motoristas parceiros em todo o país. A empresa afirma que não constatou redução, e sim aumento na demanda. Para manter o equilíbrio, a 99 reajustou entre 10% e 25% os ganhos dos motoristas parceiros nas 1.600 cidades onde a empresa opera e lançou um pacote de iniciativas que prevê repasse integral do valor da corrida aos parceiros em locais e horários específicos. Mesmo os aplicativos, as plataformas aí dando um reajuste, né, para os motoristas que ocorreu aí nos últimos meses, não tem sido suficiente, porque o combustível, aumentando constantemente, tem consumido todo o nosso ganho. Mesmo diante das dificuldades, os motoristas encontram no transporte por aplicativo uma oportunidade de garantir renda em horários flexíveis. E alguns profissionais inovam, oferecem aquele algo mais para fidelizar o cliente e garantir maior conforto. É o que faz o Moura. Motorista há 2 anos no Distrito Federal, ele é conhecido por oportunizar um ambiente diferenciado e possibilitar uma festa dentro do carro. Vamos ver como estão os números da vacinação contra a Covid no Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, já foram aplicadas 267.290.577 doses. Significa que 73,9% dos brasileiros já foram vacinados com a primeira dose e mais de 108 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas com as 2 doses ou com a vacina de dose única. E os pesquisadores brasileiros que desenvolveram a vacina em spray contra a Covid pedem autorização à Anvisa para realizar testes em humanos. A equipe do Hospital das Clínicas da USP, responsável pelo desenvolvimento de uma vacina anti-Covid brasileira em forma de spray nasal, protocolou na Agência Nacional de Vigilância Sanitária o pedido para testes em humanos. Se receber o aval, a chamada fase 1 e 2 dos ensaios clínicos devem começar nos próximos meses. Essas etapas avaliam a toxicidade da vacina e sua capacidade de induzir resposta imune. Caso tenha sucesso nos testes, a ideia é que o novo imunizante, que não precisa de agulhas, seja utilizado como dose de reforço contra a Covid. Ele será produzido com ingrediente farmacêutico ativo totalmente nacional. O imunizante deve ser aplicado em quem completou o ciclo vacinal contra a Covid com a vacina da AstraZeneca. Caso tenha sucesso nessa etapa, que deve durar de 2 a 3 meses, o ensaio clínico de fase 3 vai avaliar a eficácia do imunizante contra a infecção pelo SARS-CoV-2. Os testes devem ser feitos em cerca de 270 voluntários com idades de 18 a 59 anos. Destes, 180 recebem a vacina e 90 o placebo. O grupo que receber o imunizante vai ser subdividido para que os pesquisadores analisem a eficácia da vacina em diferentes dosagens.
Uma das vantagens dessa vacina desenvolvida por brasileiros é que ela usa proteínas do vírus e não o genoma ou o vírus inativo inteiro. Com isso, pode ser facilmente atualizada para proteger contra variantes em circulação ou que surgirem futuramente. Em um novo documento publicado antes de uma reunião importante dos consultores de vacinas da FDA, agência reguladora dos Estados Unidos, a Pfizer declarou que seu imunizante é seguro e 90,7% eficaz contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos. No ensaio, que incluiu cerca de 2.000 participantes, houve 3 casos de Covid-19 entre o grupo que recebeu a vacina e 16 casos no grupo de placebo. No estudo, 2 vezes mais crianças receberam a vacina do que o placebo. A Pfizer-BioNTech está buscando a autorização do FDA para o uso emergencial de um regime de 2 doses de sua dose de 10 microgramas para crianças de 5 a 11 anos. As 2 doses seriam administradas com 3 semanas de intervalo. O presidente Joe Biden diz acreditar que as vacinas contra a Covid-19 serão aprovadas e amplamente disponíveis para crianças em breve. Biden acrescentou que permitirá que as agências de saúde e ciência do país façam uma determinação independente. Já são 6 bilhões e 800 milhões de doses de vacinas aplicadas no mundo, de acordo com a Universidade de Oxford. Segundo o balanço, o primeiro lugar é da China, com 2 bilhões e 240 milhões de doses. Em segundo, aparece a Índia, que hoje alcançou a marca de 1 bilhão de imunizantes aplicados. Em terceiro lugar, aparecem os Estados Unidos, em quarto, o Brasil e em quinto, o Japão. A cidade de Pequim iniciou nesta sexta-feira uma grande campanha de detecção de Covid-19 para dezenas de milhares de pessoas, depois de registrar 4 novos casos em um distrito da capital chinesa. Segundo as autoridades locais, um novo foco da doença provocaria o fechamento de escolas e o cancelamento de voos em todo o país. A estratégia da China é ter fechamentos rigorosos de fronteiras, quarentenas e isolamentos seletivos. Mas o país de maior população do mundo está lutando para controlar atualmente dezenas de focos em várias províncias. Esta semana, foram detectados na capital chinesa 6 casos da doença, alguns da variante Delta, que é altamente transmissível. Lembrando que em fevereiro do ano que vem, Pequim deverá sediar as Olimpíadas de Inverno. E a seguir, o mercado reage bem ao apoio do presidente Bolsonaro ao ministro da Economia, Paulo Guedes. E ainda, embarque da China à carne brasileira mantém o preço da arroba em queda. O presidente Jair Bolsonaro apoiou hoje a permanência do ministro da Economia no cargo. A declaração foi dada após uma reunião com Paulo Guedes na sede do Ministério da Economia, no meio de vários rumores de que ele seria afastado, depois da queda de 4 auxiliares insatisfeitos com a manobra para ajustar as contas públicas. E depois de Paulo Guedes dizer que vai continuar no cargo, o presidente deu novas explicações sobre o novo programa Auxílio Brasil. Bolsonaro disse que o valor decidido para o novo programa social do governo tem responsabilidade e que a economia não sofrerá nenhum risco. O ministro Paulo Guedes declarou que a ideia inicial era reservar 30 bilhões de reais fora do teto para bancar os R$400 do novo auxílio. Esse programa é que custa esses 30 bilhões adicionais. Mas o ministro explicou que um pacto de estabilidade e crescimento abriu os caminhos para o aumento do novo Auxílio Brasil, porque diante da menor arrecadação do imposto de renda, não havia mais dinheiro para novas parcelas do atual Bolsa Família. Por isso, o presidente Jair Bolsonaro pediu à equipe econômica que encontrasse uma fonte de recursos para um programa permanente. O presidente chamou atenção, e aí ele chamou a atenção da equipe toda. E equipe que eu digo não é a economia só, toda a equipe de ministros, e disse, olha, eu estou sem essa fonte para fazer um programa permanente. Mas nós não podemos ajudar, não pode ser um programa temporário, inclusive pode ser um pouco acima. Porque já que 50% da inflação no mundo inteiro foi comida e energia, a comida está mais cara, a energia está mais cara, o gás de cozinha, nós não podemos deixar os mais frágeis desprotegidos.
Nas palavras do ministro Guedes, a PEC dos precatórios é transformadora, porque de um lado ela permite a expansão do nosso programa social e do outro passa a ser uma ferramenta para acelerar o nosso Estado brasileiro. Nós entendemos os mais jovens que dizem, olha, a linha é aqui, não pode furar o teto. Nós entendemos a política que diz o seguinte, olha, o teto é um símbolo de austeridade, é um símbolo de compromisso com as gerações futuras. Mas nós não vamos deixar milhões de pessoas passarem fome para tirar 10 em política fiscal e tirar 0 em assistência aos mais frágeis. No pronunciamento foi ressaltado que o novo Auxílio Brasil terá sua base expandida para 17 milhões de famílias, ao invés de 14 milhões, como no programa anterior. Isso é mais de 100% de aumento. E depois de garantir que o Brasil está com seu desempenho econômico muito bem avaliado por investidores no exterior pelo avanço da vacinação contra a Covid-19, Paulo Guedes garantiu que no ano que vem o país vai crescer mais do que todas as previsões. O Brasil caiu menos, voltou mais rápido e está crescendo mais do que a média dos avançados, a zona do euro, a América Latina. O ministro disse que o governo federal poderá gastar um pouco mais para atender a demanda e terminou dizendo que não está preocupado dos opositores dizerem que foi um extrateto ou um levantamento do teto. A medida, segundo ele, pode ser absorvida nas contas e que as finanças seguem inabaláveis. O déficit, que seria de 0,5% do PIB, ele sobe um pouco. Mas o Brasil é o único país do mundo que foi a um déficit. Nós somos o país um dos que mais gastaram, que menos se endividaram, exatamente por esse duplo compromisso. O presidente o tempo inteiro, compromisso com o social, compromisso com a educação, com a saúde, compromisso com a saúde dos brasileiros. Agora, ao mesmo tempo, vamos pensar nas futuras gerações, compromisso com responsabilidade fiscal.